Paz e luz a todos. Paz e luz. Feche os seus olhos. Outro dia me perguntaram se não é errado orar sentado. E eu disse para a pessoa que Jesus gostava muito de assentar no Monte das Oliveiras e olhar o monte onde Abraão sacrificou. Qual é o nome do monte? Moriá. Monte Moriá. Ele olhava para o Monte Moriá. Jesus olhava para o Monte Moriá, porque lá foi feito o sacrifício de Abraão. E orava a Deus, falava com Deus. E também foi lá no Monte das Oliveiras que Jesus subiu aos céus. Foi de lá. E lá ele reunia, era um dos lugares que ele reunia os seus discípulos. Lá e no Monte das Bem-aventuranças. E no Monte da Transfiguração. Invocamos, Senhor, o teu nome e pedimos que o Senhor se assente à mesa conosco para ministrar para nós tudo aquilo que precisamos na nossa vida, no nosso trabalho, no nosso ministério, e que teu nome seja glorificado, Pai, por cada palavra cravada com fogo dentro de nós. Nós que somos a tua palavra viva, não a letra que mata, mas a palavra que o Espírito crava dentro de nós pela revelação e produz em nós vida. Nos abençoe, ó Pai, nesta reunião aqui em Vitória do Espírito Santo, em o nome de Jesus. Amém. Quando eu comecei no ministério, eu já seguia a Jesus. Preste atenção, eu já seguia a Jesus. Quando Jesus começou o ministério dele, ele não tinha multidão. Ele tinha ele. E a partir de então, ele foi formando o apostolado dele, o discipulado, porque ele não tinha nenhum. Na época, eu não sei se você sabe, não existia internet, não existia televisão, não existia rádio. Então Jesus tinha que ir um a um. Aquilo que nós chamamos na teologia de evangelismo pessoal. Ir de um a um. É o contrário do que Satanás planeja para um pastor, que ele planeja botar o pastor preso dentro de uma sala na igreja, para ele não evangelizar, para a igreja não crescer, para ele ser envergonhado e não fazer igual Jesus fez. Porque o pastor que fica preso dentro de uma igreja, ele não ganha almas, ele não evangeliza, ele posa de chefe e um chefe fracassado.
Mateus capítulo 4, versículo 12. Tudo que você for falar dentro do santuário tem que estar alicerçado na Bíblia. Senão não tem valor. Então vamos lá. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, no confins de Zebulon e Naftali, para que ali se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que disse: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região da sombra e da morte, a luz raiou. Aqui nós vemos claramente o que é a revelação do reino. A revelação do reino, ela vem para quem está assentado em grandes trevas. Em grandes trevas. Na região da sombra e da morte. Sombra é problema espiritual, que engloba feitiço, trabalho de esquerda, perseguição. E morte é doença. Nenhuma pessoa fica doente por ficar doente. Nenhuma doença entra no corpo da pessoa por entrar. Ela tem o objetivo de matar a pessoa. Ou você acha que uma pessoa fica com câncer só para ficar com câncer? Não. O objetivo do câncer é matar a pessoa. O objetivo das enfermidades é matar o doente. Então, para essas pessoas, a luz raiou. Não adianta você evangelizar num restaurante. Está todo mundo comendo, rindo. Num baile que está todo mundo divertindo. Num bar que está todo mundo bebendo. Aquele cara do restaurante vai se converter. Aquele cara do baile vai se converter. Aquele cara do boteco vai se converter na hora que ele cair doente. A Bíblia diz que aquele que não vem por amor, vem pela dor. Eu não conheço ninguém que veio por amor. Porque todo mundo, quando procura o médico, procura porque está doente. E Jesus ensinou isso. Ele é o médico dos médicos. Vamos prosseguir. Desde então, versículo 17, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia. Glória a Deus. Que coisa forte, que notícia maravilhosa. Que notícia tremenda, arrependei-vos, porque o que vocês estão procurando chegou. Arrependei-vos, porque chegou o reino dos céus. Arrependei-vos, porque agora você pode ser curado, pode ser liberto, pode receber a vitória na sua vida. Arrependei-vos, porque você pode realizar seus sonhos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Só que o reino dos céus não chegou. Quem chegou foi Jesus. E quando Jesus anunciou a chegada do reino dos céus, ele estava anunciando a chegada dele. Porque depois, lá na frente, ele diz: graças te dou, Pai, porque ocultastes essas coisas aos sábios entendidos e a revelaste aos simples. Porque deles é o reino dos céus. É impressionante que ele diz numa outra passagem que o reino dos céus é revelado a quem ele quer revelar. Você pode se esforçar, jejuar, orar, buscar,
e não ter a revelação do reino. Tem gente que é da igreja Reino dos Céus, é da religião Reino dos Céus, mas não tem a revelação do reino, porque a revelação vem de Jesus para quem Jesus quer revelar. É tão impressionante que tanta gente melhor do que eu, tanta gente melhor do que você queria e nunca vai ter. Mas você tem. Tem gente que é salvo e não tem a revelação do reino. Vai encontrar o reino dos céus, vai lá no céu. E qual que é a diferença? É que quem é revelado tem na terra tudo o que vai ter no céu. Para que se cumpra a oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Lá no céu você vai ter saúde? Vai ou não? Sim. Na terra também. Lá no céu você vai prosperar? Sim. Na terra também. Lá no céu você vai ter paz? Sim. Na terra também. Lá no céu você vai ter alegria? Sim. Na terra também. Continuemos. E Jesus andando junto ao mar da Galileia. Mar da Galileia é o Rio Jordão. Quem já foi lá sabe disso. Porque o mar da Galileia, ele é formado pelas águas do Rio Jordão. E do mar da Galileia, as águas saem e vão até o Mar Morto. E lá no Mar Morto, a água é salinizada por causa da destruição de Sodoma e Gomorra. Foi destruída com sal, fogo e enxofre. E Jesus andando junto ao mar da Galileia, até aquele não tinha um discípulo. Nenhum. Mateus escreveu isso bem depois, por revelação, por inspiração do Espírito de Deus. Mas até aqui, Jesus não tinha um discípulo. Aí ele viu dois irmãos. Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Eles tinham uma profissão. E na época, ser pescador, era uma profissão altamente rentável. Porque não tinha indústria. Na época não tinha indústria alimentícia, Sadia, chocolate Garoto. Não tinha indústria. Quem queria proteína era peixe. Porque porco lá também não comia. Por que que os demônios entraram nos porcos? Porque os porcos eram animais imundos aos olhos dos judeus. Por que que o filho pródigo, quando saiu da fazenda do pai, e a fazenda do pai é a igreja, ele foi trabalhar na fazenda do diabo, onde ele comia as alfarrobas dos porcos e cuidava dos porcos, porque porco na Bíblia significa demônio. Versículo 19, e disse-lhes: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Olha que coisa impressionante. Olha que mistério. Um pastor falou para mim assim, eu queria tanto trabalhar para Jesus, mas eu não tenho ninguém na igreja. Eu falei, porque você não é pescador de homens. E você não é pescador de homens porque você não ouviu o chamado de Jesus para ser pescador de homens. Porque nada é mais importante para Deus do que você.
do que o outro. Ninguém é mais importante. É importante você entender isso. Eu chego às vezes numa igreja, todo mundo, o apóstolo, tá certo, a quem honra, honra. Mas eu enxergo que a pessoa mais importante que vai na igreja é o pecador, é o bêbado, é o feiticeiro, é o bruxo, é o cachaceiro. E Jesus disse, versículo 19, vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram a Jesus. Ele não pregou, ele não prometeu nada, ele só falou, vem e segue. Na época, o povo já tinha sede de Deus como hoje. O sofrimento leva a gente para Deus. O sofrimento da vida empurra a gente para Deus. Ninguém mascara o sofrimento. A pessoa pode ter um pouquinho de paz num restaurante, num bar, numa festa, mas chega em casa e ela depara com sofrimento de novo. Não tem como mascarar, esconder. Versículo 21. E adiantando-se dali, Jesus viu outros 2 irmãos. Observe como que a salvação começa na casa das pessoas. Primeiro, ele viu 2 pescadores junto ao mar, que eram irmãos, Simão Pedro e André. Depois ele viu mais 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Maria concebeu Jesus por obra e graça do Espírito Santo, sendo ela virgem. Mas depois dele, ela teve outros filhos. Um deles era João. E esse João aqui não é o João Batista. Esse João aqui é o irmão de Jesus, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Olha, cada versículo aqui mostra uma situação diferente de cada pessoa que ele chamou. Nenhuma estava na boa. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram. O pai era deles, não de Jesus. Por quê? Porque o pai de Jesus é Deus. Jesus nasceu por obra e graça do Espírito Santo. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. O evangelho do reino não é o evangelho da salvação. O evangelho do reino, ele tinha que estabelecer o reino. Porque ele é rei. E o reino estabelecido implica em dar a quem vai reinar poder. E curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Poder para curar. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, loucos, os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis. Da Galileia é a região de Tiberíades,
de Decápolis. Deca quer dizer 10. Decápolis é uma região de 10 cidades. De Jerusalém, capital do sul de Israel. Da Judéia e da além do Jordão. Versículo 1. Capítulo 5, versículo 1. E vendo a multidão, subiu a um monte e assentando-se. Jesus assentou no monte. E assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e abrindo a boca os ensinava dizendo. Aí ele começou a estabelecer aqui a doutrina do reino dos céus. Que a base de tudo está na humildade. O primeiro mandamento, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A base do reino é a humildade. É o domínio da situação, é o domínio das pessoas pela humildade. O religioso faz tudo o contrário. Ele não se assenta num monte, não chama as multidões, porque também ele não começa do princípio. Qual que foi o princípio que Jesus usou para ter uma multidão atrás dele? Curando 2 pessoas. Depois mais 2. Ele foi atrás, mostrou o poder de Deus e depois a multidão veio. Todo pastor, toda pastora que valoriza uma alma, uma pessoa. Por isso que eu falo, pastor que não evangeliza, ele está condenado ao fracasso. Irmão que não evangeliza está sendo condenado perante Deus a perder a alma dele. Porque quem não ganha almas, perde a dele. Nossa obrigação como cristão, não que sejamos obrigados, mas se queremos seguir a Jesus, temos que aprender a evangelizar. E evangelizar é gastar tempo. Conversando com as pessoas. E ouvindo a história de cada uma, o sofrimento de cada uma. Não basta só dar papel, dar folheto, passar livro, não. Evangelizar é ouvir mais do que falar. É muito importante isso. Se você quer ser um ganhador de alma, seja humilde. Ouça o que as pessoas têm para te dizer. E dê a cada uma segundo a sua necessidade. Então, se uma pessoa procurava Jesus com uma enfermidade, ele curava. Com um tormento, uma perturbação espiritual, ele libertava. Com uma loucura, ou era paralítico, cada uma ele tratava de um jeito. Quem prega que Jesus tratava todo mundo igual é crente, que não tem revelação. Como pode Jesus tratar todo mundo igual, se nem todo mundo trata Jesus igual? Eu trato de um jeito, minha esposa trata do outro, a missionária Maiane trata do outro, o pastor Rodrigo trata do outro, a bispa Glória trata de outro jeito, cada um aqui.
Eu ouvi de um irmão, ele falou assim, olha, o meu sonho é ter uma caminhonete. Se Jesus não realizar meu sonho, eu deixo o ministério. Eu falei, pode deixar. Ele não vai te dar. Aí a outra virou e falou assim, se Jesus me der uma caminhonete, eu caio da fé. Porque quem prospera cai da fé. Tem crente que fala isso. Eu falei, irmão, pode cair, você já está caída. O que é que Deus ensinou? Você chegar diante de Deus e dizer, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que Deus quer de mim, eu dou. O que Deus tem para me dar, eu recebo. Não pressiono. Não pressiono, eu recebo. Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que falou o nosso coração. Obrigado, Senhor, porque hoje aprendemos como começar uma obra. Como o Senhor começou, indo atrás de cada pecador, um a um. Ó Deus, nós te agradecemos por esses momentos maravilhosos que estamos aprendendo a Tua palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor, por cada companheiro aqui presente, cada companheira aqui presente. Em o nome de Jesus, que assim seja. Amém. Reino dos Céus, uma igreja forte para abalar o Brasil e o mundo.